Isso aqui é autoconhecimento, isso aqui é psicologia, psicanálise. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo William, que é meu xará. Vou falar de um tema aqui com vocês hoje, que um deles é milenar e dois tem mais de um século que existe. E como eu falo sempre aqui no canal, eu falo com mais de 50 empresários de ramos diferentes e tamanhos diferentes todos os meses. E eu resolvi gravar esse vídeo porque muitos empresários que eu falo todos os meses não conhecem o Enneagrama, não conhecem o DISC e não conhecem o VIS, que são metodologias para você fazer gestão de pessoas. E devido à importância de você fazer gestão de pessoas na atualidade, nós estamos vivendo um momento onde gerir pessoas é importantíssimo. O turnover dentro das empresas, o tanto que se gira pessoas dentro das empresas, gera um custo altíssimo para o seu negócio. Só que é um custo que, como você não consegue ver ele no número, você muitas vezes não calcula esse custo. Mas ele existe e ele é alto. E para você fazer gestão de pessoas, você precisa ter um bom time de liderança. Você tem que ter um time de liderança desenvolvido. Como que eu desenvolvo um time de liderança? Entendendo disso aqui, ó. Enneagrama é uma metodologia milenar, tem mais de 1000 anos que existe e funciona e dá certo. E é uma metodologia que classifica 9 tipos de personalidades de pessoas que existem no mundo. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho de cada tipo de pessoa e o que você tem que saber e conhecer delas para lidar com elas, para saber como cuidar delas, para saber como tratar. Até para dar um feedback, você tem que saber isso. Então, nós vamos falar do Enneagrama, nós vamos falar do DISC, que tem mais de um século que foi criado e grandes empresas usam essa metodologia para fazer gestão dos seus negócios e para contratar pessoas nos seus negócios. E o DISC, quem criou foi o meu xará, ele chama William Maslon. Eu não sou muito bom no inglês, não, já falei isso aqui, mas é isso mesmo, é meu xará, e ele criou o DISC. O DISC é uma metodologia que ele também é utilizado para fazer análise de perfil comportamental. E, por último, nós vamos também falar do VISC, ou WIS, que é uma metodologia que também tem mais de 100 anos, e ela sofreu várias atualizações, e cada uma dessas metodologias atende uma necessidade. Quanto mais profundidade, quanto mais conhecimento você tiver dessas metodologias, maior vai ser a sua assertividade para gerir as pessoas e também para contratar as pessoas. Às vezes você tem aí na sua empresa um departamento que não está funcionando muito bem, uma pessoa que não está dando muito certo em uma determinada função, e isso se dá porque quando você foi contratá-la, você não analisou se ela tinha o perfil ideal para atuar naquele setor, para atuar naquela função. Além da parte técnica que nós temos, o job description, que é a descrição de cargo, nós temos o alinhamento de expectativa, que é como eu desejo que você execute a sua função. Temos aula aqui nesse canal falando sobre isso. Além disso, você precisa ter um conhecimento profundo sobre análise de perfil comportamental. E é isso que nós vamos falar aqui hoje nessa aula. Até o final dela, nós vamos começar a entregar para vocês um pouco do que eu conheço sobre o DISC. Eu não conheço muito, mas um pouco que eu conheço eu vou entregar para vocês aqui hoje nessa aula, para que vocês possam aplicar no negócio de vocês e reduzir o turnover, aumentar a eficiência, porque quando eu tenho uma pessoa do perfil comportamental na função certa, automaticamente eu também aumento a minha eficiência aí da minha empresa. Então é disso que nós vamos falar nessa aula aqui agora. Então eu vou te pedir para você
seguir o nosso canal, ativar o sininho. Eu sempre vou entregar conteúdo aqui de valor, conteúdo que vai te ajudar a fazer gestão de pessoas, que vai te ajudar com a liderança aí no seu negócio, tanto para você desenvolver a sua liderança, quanto para você desenvolver o seu time também de liderança. Então, vou te pedir para seguir o nosso canal, curtir esse vídeo. Se você está gostando até agora, já curte esse vídeo e vamos lá, vamos seguir em frente. Meu nome é William Almeida e eu quero ensinar para vocês aqui hoje como que eu apliquei e aplico o DISC nos meus negócios e em negócios de clientes meus. Eu sou conselheiro empresarial em algumas indústrias, em algumas empresas de prestação de serviço e em alguns comércios. Então, eu dou conselho para empresários e ensino eles o pouco que eu sei sobre gestão de pessoas, liderança, vendas. Eu ensino tudo que eu aprendi ao longo de 20 anos, empreendendo, sendo empresário e CEO de outras empresas. Eu tento transferir aí através dessas reuniões de conselho que eu tenho nessas empresas. O que é? Vamos falar primeiro aqui do DISC. O DISC é uma ferramenta que faz a análise do perfil comportamental do cliente. E nós começamos com alguns perfis. Primeiro, eu tenho o perfil executor. O perfil executor no DISC é um perfil que a pessoa é uma pessoa de muita dominância. Ela normalmente é uma pessoa que tem opinião forte e é um fazedor, é uma carreta. E essas pessoas normalmente elas estão lá no nosso departamento comercial. São os nossos vendedores, são pessoas que têm uma proatividade grande em fazer. Não quer dizer que todo dominante vai ter essas características, tá? Mas corporativamente falando, normalmente os nossos vendedores são dominantes. E os vendedores têm que ser dominantes, porque eles precisam realmente de ter um volume de ação, de interação para que a venda aconteça. Então, essas pessoas dominantes são pessoas que escutam pouco. Então, para dominar um time de vendas poderoso, tem que ser um líder poderoso, porque senão eles não vão nem te ouvir. E não vão te ouvir não é porque eles não gostam de você, é porque são dominantes, são executores. São pessoas que atropelam, às vezes, o como ser feito, porque ele gosta de cortar caminho, de ir direto ao ponto. E ótimo, vendedor com esse perfil é um bom vendedor. Mas você precisa ser um bom líder para que você entenda o como ele é e saiba como abordá-lo para que ele também cumpra processos. Afinal de contas, nós sabemos que o equity, o valor, o gráfico nosso de valorização, para ele subir e ter muito valor, nós sabemos que é muito importante cumprir processos. Então, se eu tiver um time todo de dominante aqui, ó, de executor, eu vou ter uma empresa que talvez entrega muito resultado, mas não vai ter valor. Por quê? Porque não cumpre processos. Então, o dominante é um executor, é uma pessoa que faz muito e está muito correlacionado, esse dominante aqui, ó, está muito correlacionado a o colérico. São pessoas de temperatura, com energia forte. Então, existe ali um link entre os dominantes e os coléricos, que é um tipo de temperamento. Então, o executor, que é esse dominante, ele costuma ser o tipo de pessoa que não aceita não como resposta. Ele é um fazedor, ele executa mesmo e ele não aceita não como resposta. Depois a gente tem um irmão do executor, que é o comunicador. O comunicador, ele é aquele cara influente. Eu gosto de descrever o comunicador da seguinte forma. Você já viu aquelas pessoas que parecem que é amigo de todo mundo? Que chega num evento e ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo. Esse é o comunicador. Ele é uma pessoa influente e também pode estar, ou deve estar, no nosso departamento comercial. Mas ele também é um pouco desorganizado. Ele é um bom comunicador, ele conversa com todo mundo, mas ele não é
uma pessoa que gosta também de cumprir processos. E esses dois aqui, ó, até coloquei, são irmãos. O comunicador e o dominante, eles são irmãos, eles são parecidos. Só que o comunicador tem um poder de influência maior do que o executor. Mas ele também é desorganizado, tem suas dificuldades ali com processos. E o comunicador, ele está alinhado, ele está conectado com o tipo de temperamento que nós chamamos de sanguíneo. Também são pessoas quentes. O comunicador, ele tem um poder de influência grande, a temperatura dele é considerada sanguínea. Então é aquela pessoa que eu gosto de falar também que parece com a água. Ele se adapta fácil, ele entra em qualquer formato, toda conversa ele consegue participar. Esse é o comunicador, é um influente, né? Ele parece com a água. Ou num copo, ele toma o formato do copo. Se colocar numa jarra, ele toma o formato da jarra. Então ele participa de tudo, ele faz amizade fácil e é um grande influenciador. Também pode e deve estar no nosso departamento comercial. São bons vendedores. Esse é o nosso segundo perfil comportamental. Não existe uma ordem, nem existe perfil certo e errado. Existe o seu perfil e se você está no lugar certo ou no lugar errado. Então, depois do comunicador, nós vamos falar do planejador. O planejador é o S aqui, ó, do nosso DISC. O que é o planejador? O planejador, ele tem uma conexão muito grande com um temperamento mais estável, mais estabilizado. É uma pessoa que dá passos mediante o que foi planejado. E essas pessoas têm dificuldade quando você tenta pedir ela para cortar caminho. Já é completamente ao contrário do executor. O executor ele vai fazendo, tendo o plano ou não tendo. Já o planejador, ele precisa de uma rotina. Ele precisa muito de uma rotina. E o planejador, ele já tem o temperamento que a gente chama de fleumático. É uma pessoa muito harmônica. Tudo com ela tem que ser combinado com antecedência. Essa é aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, quando eu olho, porque o meu perfil principal é dominante, é um executor. Quando eu olho para um fleumático, para um planejador, eu falo, meu Deus, eu queria ter uma agenda dessa, organizada, harmônica. Esse é o tipo de pessoa que deve estar lá no PCP da sua empresa. Ele é organizado, ele é planejador, ele gosta de ter uma visão completa, de ter uma rotina fluida. Ah, ele pode atrapalhar? Pode, que se precisar passar algo na frente de algo, vai incomodar ele. Por quê? Porque ele gosta de cumprir a rotina e o que foi planejado. Mas é o tipo de profissional que eu tenho que ter na organização da minha empresa, na parte de organizar os processos, na parte dos planos, do passo a passo de cada coisa, que é muito importante. Então, percebe que cada perfil vai ter a sua importância dentro de uma corporação. E para cada perfil comportamental existem cargos, existem funções que a pessoa vai se adaptar melhor a ela. Então, se eu pegar um planejador, alguém que precisa de rotina, ele pode se encaixar muito bem no meu departamento comercial, dependendo de qual o nível de influência, de comunicação que ele tem. Eu acho que agora eu acabei de criar aqui o perfil ideal para colocar no meu departamento comercial. É o planejador comunicador. Porque ele cumpre a rotina, ele cumpre o processo, mas ele é um bom comunicador, ele tem uma influência ali dentro da sua comunicação. E o temperamento dessas pessoas, na maior parte das vezes, é o fleumático, que harmônico, contínuo, tem rotina. Então, cada perfil encaixa num tipo de função dentro da minha empresa e eu preciso entender desses perfis com mais profundidade. Aqui eu estou falando de forma superficial, mas quanto mais eu entendo do perfil comportamental, né, aqui eu estou falando de 4 perfis comportamentais. O Enneagrama ele fala de 9 perfis comportamentais. Quanto mais eu entendo o perfil comportamental
quanto mais eu entendo de gente, de pessoas, mais poderoso eu me torno para fazer gestão, influenciar, liderar e colocar as pessoas dentro da minha equipe no lugar certo. Então, existem hoje no mercado ferramentas que você consegue fazer um teste do DISC, depois pegar esse teste do DISC individual e colocar dentro do teste do DISC da minha equipe e medir a complementabilidade da minha equipe. Se eu tenho uma equipe executora demais, provavelmente eu estou tendo retrabalho, eu estou cometendo erros, porque é uma turma que não gosta de seguir processo. Se eu tenho uma equipe planejadora demais, provavelmente eu estou vendendo pouco, porque eu planejo, mas eu também não faço a coisa acontecer. Então, a complementabilidade da equipe, existem ferramentas, eu estou falando de ferramentas que têm mais de 100 anos que existem e que tem muito empresário, dos 50 que eu falo todos os meses, 50 diferentes, tem muito empresário que não conhece essas ferramentas, que não estão usando essas ferramentas nas suas empresas. E ele fica se perguntando, nossa, lá na empresa do fulano as coisas acontecem de forma tão natural e aqui para mim a coisa não flui, eu tenho que ficar fazendo força, porque você está colocando as pessoas erradas no lugar errado. Ou as pessoas certas no lugar errado. A pessoa é boa, mas você colocou ela no função que ela não consegue exercer bem, que ela está tendo que lutar contra a natureza dela, comportamental, para entregar um resultado. Então, é isso que acontece nas empresas que você vê que tem harmonia, que tudo está fluindo, é porque estão usando o conhecimento a favor do resultado. E por último, nós temos aqui dentro do nosso DISC o analista. O que é o analista, o analítico? O analítico, ele tem um perfil comportamental de olhar os detalhes das coisas. Para a gente identificar um analítico, eu falo o seguinte: sabe aquelas pessoas que antes de ligar o ventilador tem que ler o manual? Esse é o analítico. É aquele cara que ele não faz nada sem primeiro averiguar os detalhes. E o analítico, ele tem um temperamento, a temperatura dele comportamental é uma temperatura melancólica. Mas essa melancolia não é melancolia de melancólico, de angústia. É um perfil comportamental, que é aquela pessoa que ela está 100% focada na precisão. Ela está 100% focada na precisão. Esse colaborador analítico tem que ir lá para o seu setor de qualidade. Lá ele vai ser um sucesso. Ele não vai deixar passar nada, porque ele é detalhista. Você entende que se você contratar certo, fizer o acordo certo, você vai reduzir o turnover e vai fazer as pessoas também mais felizes? Porque se esse conhecimento está chegando até você, que é empresário, agora, imagina nos seus funcionários, se eles têm esse conhecimento. Isso aqui é autoconhecimento, isso aqui é psicologia, psicanálise. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo William, que é meu xará, que é um psicanalista. Ele desenvolveu uma ferramenta para entender o perfil comportamental das pessoas. Então, se eu entendo o perfil comportamental das pessoas, eu posso gerar felicidade. Eu coloco ela numa função que ela não vai sofrer para fazer. Imagina você pegar um executor e colocar no seu controle de qualidade. Eu estou vendo a cena. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, passa tudo. Por quê? Porque ele é executor, ele não é analista. Para ele analisar, dói. E aí você tem que começar a pensar corporativamente. Eu estou gerando felicidade ou estou gerando tristeza? Se você é empresário e tem uma empresa que tem mais de 10 funcionários, você provavelmente já ouviu falar da pesquisa de satisfação, do clima organizacional. O que é a pesquisa de satisfação do clima organizacional? É descobrir se eu estou gerando felicidade ou se eu estou gerando tristeza. E isso está baseado em como eu entendi cada pessoa que eu contratei e onde que eu coloquei cada uma delas. E aí, se você fizer uma pesquisa aí, né, hoje a gente tem aqui um grande amigo, que é o Sérgio, da Rumo. A Rumo é uma empresa de consultoria de Minas Gerais muito conceituada. E ela trabalha com
clima organizacional, pesquisa de clima organizacional e várias outras coisas. E são parceiros nossos, grande parceiro nosso. E a Rumo, quando ela faz uma pesquisa de clima organizacional numa empresa, e também o Google fala, as técnicas falam, o quê? Se eu tenho uma empresa que o clima organizacional, a satisfação do meu time está em 60%, eu estou vivendo no caos, porque as pessoas estão infelizes. 70% é médio, 80% eu estou vivendo um bom, um excelente processo. As pessoas estão felizes em trabalhar onde elas estão trabalhando. Então, o clima organizacional da sua empresa, ele depende da cultura, mas ele também depende do seu nível de conhecimento de pessoas para você saber contratar e alocar elas no lugar certo. Então, eu falei aqui do DISC, dos 4 perfis comportamentais que existem dentro do DISC. Mas nós temos o Enneagrama, que eu não vou entrar hoje, que são 9 tipos de pessoas, 9 tipos de personalidades. Isso aqui é perfil comportamental, isso aqui é personalidade, é mais profundo. Para o mundo corporativo, você não precisa aplicar o Enneagrama, porque você vai entrar em coisas que talvez não sejam necessárias. Mas eu vou falar do VISC. O VISC existe, ele nasceu, se eu não me engano, em 1940, e ele existe para medir a habilidade, a capacidade cognitiva das pessoas. Então você já fez aquele teste lá, se você já tirou carteira, você fez aquele teste lá do... Como é que chama o teste, gente? Psicotécnico, meu auxiliar que me lembrou. Então, se você já fez o teste do psicotécnico para tirar a carteira, aquele teste foi baseado no VISC. E tem várias atualizações desse teste. Então, se eu casar essas duas ferramentas, que é o DISC mais o VIS, eu vou descobrir qual que é a capacidade cognitiva daquela pessoa que eu estou contratando ou já está contratada e o perfil comportamental. Assim eu vou poder colocar ela no lugar certo com muito mais facilidade. Então, às vezes, você está insatisfeito com a sua empresa porque você não entende de gente, você não conhece essas duas ferramentas. E eu posso te garantir que essa ferramenta, essa estrutura, mais essa estrutura ali, vão te dar um nível de assertividade dentro do seu processo de seleção, de contratação, de gestão de pessoas, muito superior à maioria das empresas que eu falo aqui todos os meses. Porque eu estou surpreso da maioria dos empresários que eu falar, que eu converso com eles, não entenderem isso. Como é que você está contratando? Como que você está contratando? Você não sabe a capacidade cognitiva da pessoa. Você não sabe o perfil comportamental. Então, eu estou contratando de qualquer jeito. Chega alguém para trabalhar, eu vou fazer análise de currículo. Aí a pessoa vem trabalhar na função que preciso de um analítico. E aí eu pego o currículo dela, tá lá, trabalhou 1 ano num lugar, 1 ano e meio no outro, 1 ano no outro, tem 5 anos de experiência, mas tá pulando de galho em galho. Pode ir lá olhar que o perfil comportamental dela não é para aquela função. É por isso que está acontecendo isso. E aí não tem ninguém que entende disso para ensinar para a pessoa, falar assim, olha, você deveria tentar mudar, né, fazer uma transição de carreira, porque o seu perfil comportamental é muito mais indicado para outras profissões. Não, a pessoa fica ali sofrendo, ela entra no serviço e não fica, ninguém fica satisfeito com ela não fica satisfeita com o trabalho, porque ela está na função errada. Porque o perfil comportamental dela não é para aquela função. Ou ela não tem as habilidades cognitivas que precisa para executar aquele tipo de tarefa. Então, o que vai gerar sucesso na sua contratação? O que vai gerar sucesso na sua gestão de pessoas? Você entender de pessoas. Entender tecnicamente de pessoas. E o DISC é uma ferramenta tão simples de ser aplicada. Hoje na internet tem várias páginas, vários sites que você poderia usar para aplicar o DISC. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui
um site que é um site que eu confio, que eu uso para você fazer o teste do DISC aí na sua empresa, medir a complementabilidade, fazer o teste do VIS aí na sua empresa e ver qual que é a capacidade cognitiva do seu funcionário. Está pondo pessoas com uma capacidade cognitiva baixa para fazer serviço complexo e, às vezes, com perfil comportamental inadequado. E aí nunca consegue acertar a pessoa. Claro, você está contratando a pessoa errada, o turnover dentro daquele setor, daquela função é gigantesco. Então, nós temos vários passos que nós precisamos seguir para ter sucesso na contratação e na gestão da nossa equipe. E isso envolve conhecimento. Sem conhecimento, dificilmente você vai ter sucesso empresarial. E o sucesso empresarial está relacionado ao quanto você entende de gente. Por isso que você vê, às vezes, algumas pessoas que nem têm tanto conhecimento técnico, o equipamento não é tão sofisticado, a indústria dele está até um pouco ultrapassada no sentido dos equipamentos que ele usa, mas é um sucesso de vendas, é um sucesso de gestão, as pessoas que trabalham ali estão felizes. Por quê? De forma empírica ou de forma aprendida. Quer dizer, de todo jeito é aprendido, né? Ou ele aprendeu empiricamente, ele aprendeu convivendo com as pessoas. Tem gente que é autodidata, ele aprende convivendo com as pessoas, não é o meu caso. Eu tive que estudar, eu tive que entender e aprender isso aqui para aplicar. Mas você tem que ter o conhecimento, porque sem o conhecimento você vai viver eternamente uma rotatividade, uma infelicidade, você vai viver eternamente um turnover. Claro, eu não estou falando aqui que está fácil contratar, eu não estou falando aqui que a gente está vivendo um momento que o assistencialismo não está impactando. Tudo isso que você fala é verdade, mas não ter o conhecimento é um problema da porta para dentro, eu posso resolver. O problema da porta para fora, que não está debaixo da minha autoridade, da minha possibilidade, tudo bem, eu não vou usar como desculpa e eu também não posso mudar e tá tudo bem. Agora, tudo que está da porta para dentro, que depende de mim, eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu preciso praticar, eu preciso executar, eu preciso entender. Por quê? Para eu ter força para lutar contra os problemas da porta para fora. Já está difícil contratar e você ainda não tem o conhecimento para contratar certo. Claro, né? Todo mundo de RH conhece já o DISC, conhece o VIS, porque estão acostumados a fazer seleção de pessoas. Mas de todo jeito, até você do RH, eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo uma ferramenta que vai te ajudar, que vai facilitar o seu caminho na seleção de pessoas. Essa ferramenta que eu estou usando, eu uso nas empresas que eu dou conselho, uso na minha também, é uma ferramenta extraordinária. Primeiro, ela me economiza um tempo enorme. Eu pego ali 50 currículos, 30 currículos, eu coloco lá dentro e ele já ranqueia e me dá o resumo. Ó, esse aqui é o que tem mais aderência, esse é o que tem menos aderência, baseado no currículo apenas. Eu escolho ali os candidatos que eu vou entrevistar baseado no ranking que essa ferramenta criou para mim. Depois, eu chamo esse candidato, faço uma online, estou falando aqui o meu processo seletivo, como é que funciona. Faço uma reunião online com ele, depois faço uma reunião presencial e aplico de novo a ferramenta que ela tem. Então, eu pego lá do ranking as pessoas que eu entrevistei, e aplico o teste do DISC e aplico o teste do VIS, e esses dois testes tem dentro dessa ferramenta que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, que vai facilitar a sua vida para colocar melhor as pessoas, para gerir melhor as pessoas e reduzir o turnover. Se eu pudesse traduzir o turnover em cifrão, em reais, você entenderia o quanto está custando para você essa rotatividade, a falta desse conhecimento, a falta de usar as ferramentas adequadas para fazer gestão de pessoas, para colocar as pessoas no lugar certo. Então, o clima organizacional, o nível de satisfação das pessoas, ele define o sucesso da empresa. Ele define o quanto está sendo difícil fazer a gestão dessa empresa. Existem várias outras ferramentas, várias outras técnicas que você pode aplicar para melhorar a sua cultura,
para melhorar o seu desempenho relacionado a pessoas. Mas isso que eu estou falando aqui hoje, para mim, é básico. Entender do DISC, entender de pessoas, entender de perfis comportamentais, entender quais são as melhores funções relacionadas a cada perfil comportamental. Isso, para mim, é básico e todo empresário, mesmo aquele que tem 2, 3 funcionários, deveria fazer, porque ele ia crescer muito mais rápido, ele ia evoluir muito mais rápido se ele contratasse as pessoas certas, com o perfil comportamental certo, com a capacidade cognitiva adequada para exercer cada função. Então, mesmo empresas pequenas deveriam usar essas ferramentas, porque isso faria com que elas crescessem muito mais rápido. Claro que quanto menor nós somos como empresa, mais fácil fica do dono absorver o que falta em cada função. Mas isso te gera um desgaste muito grande, isso usa a sua energia para coisas que poderiam estar sendo resolvidas por outras pessoas, que foram inclusive contratadas e estão dentro da sua empresa, mas você está tendo que cobrir ali, você está tendo que suprir algumas habilidades, algumas funções, porque o perfil não está adequado ou a capacidade cognitiva não está adequada. Então é isso. Eu vou te pedir, se esse conteúdo tem valor para você, se ele for importante, eu vou te pedir para curtir o vídeo, seguir o nosso canal, e o meu compromisso é continuar te entregando o máximo de conteúdo possível para desenvolver a sua liderança, desenvolver o seu negócio e fazer o seu negócio crescer e te dar liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, que é aquilo que todo empresário deve buscar. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Isso está envolvido com o tanto que você entende de pessoas, com como você contrata, aloca e faz a gestão de pessoas. Então, de certa forma, fazer as pessoas felizes é o que vai te gerar essa liberdade de tempo e liberdade financeira. Porque se a pessoa está no lugar certo, tem o perfil comportamental certo, tem a habilidade cognitiva, ela também não vai sofrer para fazer aquela função, ela também vai ser feliz e vai te fazer feliz, porque você vai ser um empresário que vai poder ter o seu tempo para trabalhar no estratégico, para tirar férias de forma adequada, para desenvolver novos negócios e por aí vai. As vantagens de se entender de pessoas na hora de fazer gestão de um negócio.